Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é um momento maravilhoso de adoração, né, irmão? Benção. A Bíblia manda que nós devemos adorar ao Senhor. Jesus manda que nós adoremos ao nosso Deus. Não existe coisa melhor nessa vida do que você adorar a Deus. Adorar a Deus é chegar perto dEle, estar com Ele, estar na sua presença. E não há nada melhor do que você estar na presença de Deus. Não há nada melhor. Pai, obrigado. Muito obrigado por esse momento de adoração. Esse momento de louvor, Senhor. Queremos agradecer pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua presença neste lugar, em nossas vidas. Obrigado porque eu sei que o Senhor está neste lugar recebendo a adoração do Teu povo. Eu tenho plena convicção que Teu Espírito está passeando aqui dentro. Porque o Senhor se agrada da adoração do Teu povo. Nós não estamos te pedindo nada agora. Nós estamos te adorando. Nós estamos te louvando, dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Senhor. É o dono de nossas vidas. Que Tu és grande e poderoso. Que Tu és santo e majestoso. Que está assentado em um alto e sublime trono. E do Teu trono o Senhor contempla toda a terra. Este lugar está, Senhor, permeado, cheio, impregnado da Tua presença e da Tua santidade, do Teu amor. Por isso o Teu povo sente nesse momento, dentro do espírito de cada um aqui, a Tua presença. E receba, Pai Santo e querido, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a exaltação, toda a glorificação, todo o domínio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar. Quantos creem que a presença do Senhor está nesse lugar? Dê glória a Deus bem alto. Todo mundo abre a boca e louva e adora ao Senhor. Abra sua boca, adore. Aleluia. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença Olha. é real. Aleluia. Tua presença é real. É real, irmão. Está aqui Ele nesse lugar. Aqui neste lugar. Você pode sentir essa unção aí onde você está? Então eu louvarei.
Aleluia, Jesus. Então adorarei. Oramos, ó Pai. Então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a Ti. Declare tua presença é real. Tua presença é Agora, enquanto os servistas estão cantando, deixa eles cantar sozinhos. Eles cantam sozinhos. Eu quero que você adore. Para de cantar e adore a Deus. Adore a Deus. Adore onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, nesse momento. Adoramos a tua presença neste local. Nós glorificamos o teu nome, ó Deus. Nós glorificamos o teu nome. Nós exaltamos o teu nome, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome. Receba nessa noite toda a honra, toda a glória, a adoração que sai dos lábios do teu povo. Receba, Senhor. Receba na tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Xarabalaba, xara, cantara, malaia. Recalaba, xara, manaba, xore, lava. Recalaba, xore, cantara, balaba, xara, manara. Rebalaba, xare, cantara, malaba, xara. Rabaxara, malaba, xore, calabadaia. Rabalaba, xara, malaba, xore, calabadaia. Rabalaba, xara, malaba, xore, calabadaia. Recalabachore andalabachara manaya. Recalabachora manabachore andalabachara manaya. Rebalabachore cantara balabachara manaya. Rebalabachara manabalabachara calamana. Aleluia. A presença é real, Senhor. É real. Peça a Deus que te encha do seu Espírito. Diga assim: Deus, me encha com a tua presença. Deus, eu quero sentir a tua presença nesse local. Diga: Deus, eu quero sentir a sua presença. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida, ó Deus. Eu quero sentir a tua unção neste local. Eu quero sentir a tua presença poderosamente dentro da minha vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Junto com os querubins cantando Santo. Junto com os serafins cantando Santo. Junto com os querubins cantando Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantando junto com os serafins. Derrama da tua unção. Derrama da tua unção. Derrama da tua unção.
Derrama, Pai, da tua unção. Derrama da tua unção, o teu poder, da tua graça. Xerega lá, junto com os querubins cantando. derrama, Senhor. Junto com os serafins cantando, santo. Junto com os querubins cantando, santo. Santo é o Senhor. 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 Aleluia, glórias aos nomes do Senhor, irmão. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Toda a adoração. Aleluia. Hoje, domingo, é um dia todo especial. Nesse dia de hoje. O mundo comemora o chamado Domingo de Ramos, né? Mas a igreja sabe que no domingo, dia que Jesus ressuscitou. É por isso que o domingo é chamado do dia do Senhor. Porque foi o dia que Ele ressuscitou. Aleluia. O Senhor é bom. Eu vou ler aqui a Bíblia na carta aos Coríntios. Os versículos 12 e 13. Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 e 13. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? E se Cristo não ressuscitou dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É o que Paulo fala.
Espírito Santo, nós entregamos essa palavra em tuas mãos para que o Senhor venha ministrar em nossas vidas e fazer segundo e ensinar segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode assentar-se. A ressurreição de Cristo ela é um fato, não é uma lenda, não é um conto, não é uma história com E, com H, é um fato. Aconteceu. Não vamos discutir para provar isso aqui, que ninguém precisa provar nada disso. Se alguém quiser crer, que creia. Deus não faz nenhum esforço para provar ninguém que Ele existe. Assim como a Bíblia não faz nenhum esforço grande para provar que Cristo ressuscitou. Ela simplesmente diz que Cristo ressuscitou. Amém? Acredite quem quiser, né? E lá na igreja de Corinto existia um grupozinho, talvez, era um grupo influenciado pelos saduceus, porque os saduceus eram 2 grupos que ficavam no sinédrio judaico, né? Ali dominando. Era o grupo dos saduceus, que era um grupo maior, e o dos fariseus. E a controvérsia entre os dois é que os saduceus, pode sentar os levitas, que eles não acreditavam em ressurreição. E aqui Paulo está pregando na igreja aos Coríntios, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Porque surgiu um grupo dentro da igreja ensinando que não ressuscitou. E não se assuste com isso, sempre existiu dentro das igrejas, sempre apareceu, sempre vai aparecer alguns grupos controversos que gostam de ir contra os ensinamentos da igreja. Sempre existiu, sempre vai existir. E isso é coisa velha, coisa antiga, né? Já desde aquela época, né? Já Paulo, Pedro, João, já combatia esse povo, né? De entrar na igreja e começar a propalar doutrinas erradas. E aqui esse grupo começava a dizer que não havia ressurreição. Não existia ressurreição. E Paulo, aqui ele vai se esforçar, vai ensinar a igreja de Coríntios que há ressurreição. Ele traz uma conversa com a igreja aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 15, do versículo 12 em diante, ele vai falar, né? E Paulo, ele diz assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí você me pergunta, existe isso hoje, bicho? Até hoje existem essas coisas, dentro da igreja. Tem pessoas que não acreditam em ressurreição. Dentro da igreja de Cristo tem ainda um grupo ainda muito incrédulo. Eles são racionais. Eles não conseguem crer no sobrenatural. Uma certa feita eu estava no seminário, e um professor meu de síntese do Velho Testamento, ele disse para mim o seguinte, que o livro de Daniel, ele foi escrito 180 anos antes de Cristo, e que aquelas profecias que Daniel profetiza a respeito dos reinados da Babilônia, dos Medos, dos Persas, de Roma, e da grande besta, e da Grécia, ele disse que ele escreveu aquilo foi escrito depois de estar se cumprindo. Eu olhei para ele era meu professor, eu não podia dizer nada. E muitas profecias de Isaías, de outras mais, ele dizia que aquilo não era nada daquilo ali. A mente humana, carnal.
Aí eu estava olhando ele falar, eu pedi a palavra e disse, professor, ele disse, o que é? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel. Essa profecia foi depois de Jesus nascer ou antes? Ele calou a boca. Porque se fosse um mês antes, era profecia. E tinha que ser antes. E num canto da minha boca eu ri. Respeitando ele como meu professor, mas, infelizmente, nós não devemos comunar com a incredulidade de ninguém. Não tenha comunhão com a incredulidade do povo. E na igreja, hoje, existem grupos incrédulos. Não, irmão, porque a Bíblia, não, incredulidade. Aprenda. A pessoa incrédula, ela não consegue crer em tudo que está na Bíblia. Crê não, irmão. É igual aquele capitão que nós pregamos, com os braços do rei se apoiava. Quando Eliseu disse que no outro dia teria comida em abundância por uma mixaria de dinheiro, ele disse, ainda que Deus abra a janela do céu, não creio nisso. E Eliseu disse, você vai ver, mas não vai provar de nada. E no outro dia foi assim mesmo, ele morreu no dia. Porque o incrédulo, ele não prova da abundância de Deus. O incrédulo, ele não recebe o melhor de Deus. O incrédulo não recebe nada. E Tiago diz isso. Que o homem que duvida, o homem incrédulo, é como uma onda do mar. Vai e vem, vai e vem. É? E diz assim, não pense tal homem que receberá alguma coisa da paz do Senhor. Então isso já está aqui. Então alguns já diziam que não havia ressurreição. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo, ele não ressuscitou. Paulo fala isso. Se há não há ressurreição de mortos, também eu não posso acreditar que Cristo ressuscitou, porque Cristo morreu. Isso feria a igreja. Isso feria a esperança da igreja. Isso é um golpe do diabo. Isso é uma armação satânica para tirar a esperança e a fé da igreja, como Paulo, ele fala, né? A negação da ressurreição de Cristo tira todo o sentido da fé, daquilo que cremos, pregamos e esperamos. Tudo na vida perde o porquê. Se Cristo não ressuscitou, não tem sentido você estar aqui dentro. Não tem sentido você estar aqui dentro da igreja. Não tem sentido você pregar a fé. Não tem sentido você ensinar as pessoas. Não tem sentido você amar as pessoas. Porque não há recompensa no céu que você ama deixe de amar. Não tem sentido em fazer o bem ou o mal, porque não tem esperança nenhuma. É como um animal, morreu, acabou. É isso que Paulo está falando. Se Cristo não ressuscitou, você não tem porquê na sua vida. Por que eu vou para o céu? Por que eu tenho que crer em Cristo? Porque Cristo me ama. Isso não existe quando essa filosofia, esse ensinamento impera que Cristo não ressuscitou. Entendam? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. O que é que eu estou fazendo aqui se Cristo não ressuscitou? O que estaria fazendo aqui? Eu era um animador de auditório. Ou falando aqui, eu era uma falsa testemunha. Estava pregando que não existe. Deu para entender? Você não teria por que estar aqui para a minha cara. Estava aí nas carbureiras da vida. Se você fizesse o mal, não tinha recompensa. Você não teria castigo. Se fizesse o bem, também não teria nenhuma recompensa. Porque morreu, acabou.
Entendeu? Perde o sentido para todo mundo. Entendeu por que Satanás ele gosta de propalar essas coisas dentro da igreja? Certas coisinhas? Se Cristo não ressuscitou, uma das coisas que reina ainda é o pecado. Então, se Cristo não ressuscitou, o pecado ainda está na sua vida, você não foi perdoado. O pecado reina no mundo, a maldade reina. E outra coisa, não tem como derrotá-la. A maldade você não consegue derrotá-la, o pecado você não consegue derrotar. Se Cristo não ressuscitou, não tem perdão, não existe perdão para ninguém. Está todo mundo condenado. Condenado aqui é morrer só, porque depois da morte, se não tem ressurreição, então, depois é o quê? Nada. A vida se torna sem sentido, irmão. Você sabe que tem gente que crê nisso, né? Aqueles que se morreram esperando a ressurreição. A Bíblia fala que os mortos um dia ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Jesus falou isso quando foi ressuscitar Lázaro. Ele disse: chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem viverão. Uns para a vergonha e desprezo eterno, outros para a vergonha, para a glória eterna. Então haverá duas ressurreições. A primeira é para a glória de Deus, a segunda é para a vergonha eterna, para a condenação eterna. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e quem crê em mim estiver vivo, nunca morrerá. Explica isso aí, pastor, por que a pessoa crê em Jesus, o crente que Jesus morre? Ela é crente, crê em Jesus e morre. Simples, meu irmão. É porque Jesus não está falando da morte física. Ele está falando da morte eterna. Aquela morte é onde o ser humano, condenado que rejeitou Cristo, será lançado no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Eu sei que muita gente prega, não, Deus é bonzinho, Deus é Pai, e Ele não vai deixar o seu povo lá para sempre no inferno. Vai, irmão. Ele vai. Porque apesar de Deus ser um grande amor, o amor de Deus ser infinito, a justiça dele também é infinita. Aleluia! Glória a Deus. E a justiça de Deus, o amor de Deus, não vai anular a justiça dele. Porquanto Deus deu oportunidade a todos. Então, a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia vale agora. Vale agora. Muitos homens na Bíblia, depois de fazer tanta miséria, se arrependeram. Quantos homens hoje em dia, no nosso mundo, que você conhece, praticou tanta coisa errada? Aquele ladrão da cruz, como aquele ladrão da cruz, que no último momento, ele se converteu e aceitou Jesus ali naquele momento, ele se rendeu a Jesus. Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas pessoas hoje cometem tanta atrocidade, tanta perversidade, mas muitas vezes, no momento de morrer, Deus permite uma oportunidade, uma chance, e a pessoa se volta para Deus e aceita Jesus como Salvador. Porque enquanto a pessoa viver, vai haver a misericórdia de Deus sobre ela, não importa o pecado que ela tenha cometido. Enquanto ela viver, a misericórdia de Deus está sobre ela. A melhor pessoa, mais boa desse mundo, se morrer sem Jesus, ela vai para o juízo. Porque lá não conta a sua bondade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o caminho, eu sou o caminho. Ele disse: a vida eterna é esta, ó Pai, que crê em Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste.
Então você tem que crer em Jesus como Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. A Jesus Cristo, ao que o Pai enviou. Você tem que crer. E esse crer não é crer intelectualmente, é crer e obedecer, crer e segui-lo. Amém, Jesus. Aleluia. É esse crer que ele fala. Não é para você abrir a sua boca. Não, mas eu creio, bicho. Não tem nada a ver. Você tem que crer e obedecer. Aleluia. Crença que não é seguida de obediência é ilusão. Entendeu? Jesus disse: aquele que me ama guardará o meu mandamento. Quer descobrir se você ama Jesus? Aí pergunte para você mesmo: eu guardo o mandamento do Senhor? Eu ando na presença de Deus? Eu ando corretamente? Aí você vai ver se você ama Ele ou não. Não é de boca, tem prova. O amor tem que dar prova. É? Então, os que dormiram em Cristo, as pessoas que morreram com esperança, porque existe uma esperança da ressurreição. Existe essa esperança. Lá já, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas sabiam que tinha essa esperança. A própria Marta e Maria, no momento da ressurreição de Lázaro, elas disseram para Jesus: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Elas sabiam disso. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quer que eu tenho domínio sobre a morte? Sou eu. Para ressuscitar, ele não precisa ressuscitar no último dia. Amém? Então, se Cristo não ressuscitou, todo mundo que morreu, irmão, não tem jeito não. Tem jeito não tem esperança. E a pior coisa de uma pessoa era viver sem esperança. Aprenda isso. A pessoa que não tem esperança, ela não tem motivo para viver. Porque ela não espera nada da vida. Paulo, ele diz assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que ele quer falar com isso? Ele quer dizer que a pessoa que não crê na ressurreição, que ela serve em Cristo somente nessa vida, então o que ela espera de Deus em Cristo só é nessa vida. Toda a recompensa que ela precisa é nessa vida. Tudo que ela precisa é nessa vida, porque morreu, acabou. Aí Paulo diz: olha, se nós esperamos em Cristo, se nossa esperança nisso só dá o nosso viver aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que esperança é essa? Essa esperança é carnal, é humana, é terrena. Você quer ser abençoado aqui, quer obter aqui, quer ter aqui, tudo aqui. Porque não existe uma esperança pós-morte. Não existe. Porque não há uma ressurreição. Cristo não veio para nos dar este mundo como herança, mas o céu. Ele não veio para isso, ele não vai dar esse mundo a você. Jesus não veio. Eu sei que tem muita gente pregando hoje que esse mundo vai ficar bom, a gente vai ganhar o mundo para Jesus, e a gente vai viver aqui, Jesus vai botar o milênio aqui, que a gente vai fazer aqui, Jesus vir para o milênio, porque a gente vai ganhar o mundo para Jesus. Sabia que tem essa teoria, gente? Fique sabendo disso. E são pessoas incrédulas que não creem em arrebatamento. Viu, gente? Tem muita pessoa. Pastor, mas tem um cara que é fulano de tal, que ele é isso e aquilo, ele não crê no arrebatamento. É incredulidade, irmão. Tem bom não. A incredulidade, minha irmã, ela não escolhe pessoa. Se é teólogo, se é pastor de 50, 200 anos, se é o crente novo que entrou agora, não tem, se é teólogo famoso, se conhece a Bíblia de capa a capa. Incredulidade é algo que põe qualquer pessoa quando ela resolve
não crê naquilo que está escrito, como diz que está escrito. Não tem. Então, você não confunda pessoas que têm conhecimento com fé. São coisas diferentes. Existem professores de teologia que ensinam Bíblia, que sabem muito mais do que eu, que têm capacidade de me ensinar a Bíblia, que não são cristãos e que não creem em nada do que ensina. Então não confunda. Por isso Jesus diz, né? Ele fala dos pequeninos, né? Dos mais simples, que crê, como está escrito, né? Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a pessoa estuda demais e se acha o super mega do conhecimento e esquece de uma fé simples, de uma fé forte, poderosa no Senhor. Porque ele se embebedou pelo caminho do conhecimento e acha que o conhecimento é tudo. O inferno está cheio de conhecedores, de todo tipo. Deus quer a sua vida, Deus quer que você creia nele. Aleluia. Paulo disse que Cristo é a primícia dos que dormem. O que é a primícia dos que dormem? Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier à terra, ele vai, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo nos ares, no arrebatamento. Já ensinei isso aqui a vocês, viu? Já ensinei. E nós, os que estivermos vivos, na época, seremos arrebatados e encontraremos também nos ares, né? O encontro dos que morreram e dos que estão vivos lá no céu, nos ares, subiremos e estaremos com o Senhor para sempre. Né? Eu vou falar sobre isso depois, outras coisas sobre isso, né? Sobre a ceia do Cordeiro lá no céu, como é que vai ser e tal. Outro momento eu falo sobre isso. Mas nós estaremos lá com o Senhor. Então, essa ressurreição aqui é a ressurreição dos santos, desde Adão até o último cristão, que serão arrebatados, todos, entendeu? Que serviram a Deus, morreram em temor, morreram em obediência a Deus. Mesmo os antes, depois da vinda de Jesus, né? Abraão, Isaac, Jacó, todo esse povo, vai ressuscitar, gente. Estaremos com Cristo, certo? E lá na glória nós nos encontraremos. Amém? Mas a Bíblia diz que Cristo, ele é a primícia daqueles que dormem. Quando a gente fala de primícia dos que dormem, nós estamos falando de quê? Porque se Jesus é o primeiro que ressuscitou, aí você diz, não, bispo. Eliseu ressuscitou 2 pessoas. Elias ressuscitou 1, Eliseu 2. Verdade? Jesus ressuscitou várias pessoas. Verdade. E quantos foram ressuscitados, ninguém sabe. Né? Dos apóstolos ressuscitados, que foram prodígios, milagres e maravilhas. Nós não temos ideia. Jesus ressuscitou Lázaro, o filho da viúva da cidade de Naim. Né? Jesus ressuscitou muitas pessoas. Mas essas pessoas que foram ressuscitadas, elas morreram de novo. Deu para entender? Então, eles passaram por uma ressurreição parcial. Ressuscitaram, mas morreram de novo. Mas Jesus morreu, ressuscitou. E não voltou a morrer de novo. Deste grupo, ele é o primeiro. Não teve outro. Entendeu? Por isso que ele diz assim, eu sou aquele que estava vivo, fui morto e estou vivo.
Estava vivo que veio do céu. Ele foi morto e está vivo de novo. Então, as pessoas que ressuscitaram e nunca mais morrerão, só tem Jesus. Jesus é a primeira. Por isso, sabe, ele é a primícia dos que dormem. Porque a ressurreição de Jesus, ela não é como a ressurreição de Lázaro, não é como a filha da viúva de Naim, que foi simplesmente uma ressurreição para satisfazer o desejo dos parentes, dos amigos, né? Para não deixar morrer naquele momento. Foi um livramento com uma cura de uma doença, ok? Mas a ressurreição de Jesus é diferente. Jesus, quando ele morre, ele vai ao inferno. Ele toma a chave da morte, a chave do inferno. Ele não morre sem objetivo. Ele não morre porque tinha que morrer. Jesus morreu para descer ao inferno. Por mim e por você. O salário do pecado e a morte que ele levou sobre ele. Ele desce às partes mais baixas da terra e ele resgata. Toma a chave da morte, a chave do inferno. Ele toma. E traz com ele. Como é que ele traz com ele? Quando ele morre, ele paga os nossos pecados. E quando Jesus ressuscita, ele vence a morte. A morte não pode retê-lo, a morte não pode prendê-lo. Entendeu? E a Bíblia não deixará o seu santo no inferno, nem permitirá que teu santo veja a corrupção. E ele ressuscita, e ele vem, e ele é o primeiro. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós. Paulo diz assim, aliás, ele ressuscitou por nós. Porque atrás de Jesus, o fato de Cristo ter morrido e ter ressuscitado é a esperança de que você um dia também vai ressuscitar com Ele. Então você que tem um ente querido, né, que isso acontece muito, morreu cristão, morreu com o Senhor. E você está aí pelos cantos chorando, amargurando tristeza, normal. Você é ser humano. Mas eu digo a você, creia em Deus. Você vai encontrar com Ele um dia. Um dia Ele vai estar com você. Um dia Ele vai estar perto de você. Você vai estar com Ele. Se você ficar firme. Agora é você que tem que ficar firme. Para alcançar a glória. Porque quando a morte para você é uma dor, é um suplício, no sentido do crente morrer para Deus, ó, chegou no céu mais um. Chegou um filho dele, mas disse, vem cá, meu filho, entra aqui. Mas sabe por que isso? E aquela pessoa está lá, consciente, tranquilo. Mas um dia ela vai ressuscitar com aquele corpo. Ela vai ser arrebatada. E nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo. Não é o juízo final, o tribunal de Cristo. Viu? Para ser julgados pelas obras que fizemos. Não é para ser salvo. Viu? A salvação é aqui. Aqui. Porque se você não fosse lá julgado para pagar os seus pecados, você não seria arrebatado. Você não teria seu corpo transformado. Isso é lógico, é uma questão de inteligência, né, gente? Só você pensar, está na cara. Se você fosse arrebatado e ainda fosse julgado pelo seu pecado, não existe isso. Né? Quem vai ressuscitar e vai pagar pelo seu pecado, vai dar conta. Qualquer um, pode ser grande, pode ser quem foi, irmão. Pode ser o maior homem da terra, pode ser o mais poderoso, ser o mais rico, ser o mais milionário. Ele vai comparecer ante o juízo final. Aí ele pergunta, vem cá, você é absolvido? Não vai. Todo ser humano que comparecer no juízo final, ele vai ser condenado. Todo vai ser condenado. O juízo final é sem misericórdia. Não tem.
Ali Deus só vai mostrar mesmo a coisa que ele fez. Deus só vai mostrar. Mas ali não tem misericórdia. O juízo final vai ser assim. Amém? E vai demorar muito o juízo final. Porque teremos um milênio aqui na terra ainda, né? Amém? Mas nós estaremos com o Senhor, viu, gente? Amém? Que Deus nos abençoe. Jesus ressuscitou, irmão. Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, né, irmão? Você aqui olhando para a minha cara, sorrindo com esses dentes seus